Hoje a gente tem conteúdo excessivo, você tem um monte de streaming, você tem um monte de marketplace, um monte de redes sociais, um monte de anúncio, um monte de push, notificação e etc. Mas você tem uma escassez de atenção. E a gente trouxe o marketing de conteúdo como uma ferramenta para empoderar a conversa com o cliente, né? O marketing de conteúdo é o melhor canal para você criar uma estratégia de engajamento, né? Através de conteúdo orgânico, através de conteúdo pago, através de várias estratégias que a gente vai falar na sequência. E aí é importante a gente entender da onde a gente veio, né? Lá na era do broadcast, o que a gente tinha? A gente tinha uma escassez de conteúdo e uma atenção excessiva. A gente tinha só a Globo na nossa frente, né? A gente não tinha streaming, a gente não tinha nada, quando muito tinha os canais fechados, né, caríssimos, mas você tinha uma atenção excessiva, as pessoas não tinham o que fazer. Então elas estavam na frente do conteúdo, elas não tinham redes sociais, né? E como que você chegava no seu cliente? Só o cara que anunciava ou fazer marketing de guerrilha, né? E para onde a gente foi hoje? A era da abundância. E o que é a era da abundância hoje pra gente? É o contrário. Hoje a gente tem conteúdo excessivo, você tem um monte de streaming, você tem um monte de marketplace, um monte de redes sociais, um monte de anúncio, um monte de push, notificação e etc. Mas você tem uma escassez de atenção. Então o que a gente está fazendo? A gente está brigando pela atenção do cliente, a gente não está brigando pelo bolso dele. A gente está brigando pela atenção, pelo tempo dele, né? Então o papel se inverteu. Então isso é importante a gente entender como ponto de partida para o marketing de conteúdo. Então toda empresa hoje precisa entender que ela é uma fonte de conteúdo de valor. Toda empresa é a cara com o cliente. Toda empresa é produtora de conteúdo. Quem não entender isso, de novo, vai ficar para trás, né? Então, como que a gente cria estratégias para estar próximo do cliente? Para que lá na frente, na estratégia de conexão, ele converta como cliente. E ele te ajude a colaborar, a fazer você crescer. Entende que isso aqui tudo tem uma sequência, né? Então, blogs, vídeos, conteúdo orgânico e patrocinado, estamos falando de artigos, podcast, colaboração com influenciadores, por exemplo, newsletters semanais, mensais, quinzenais, depende do seu negócio, né? Você fazer relatórios, você fazer e-books, pesquisas, ou seja, você está gerando valor para o seu cliente, entendeu? Você está trazendo para ele conteúdo, né? Você está gerando um valor que ele está buscando através do que ele precisa, da necessidade dele, até chegar lá na frente e ele se conectar com você. Então tem um passo antes. Não adianta a gente entubar no cliente lá um monte de anúncio patrocinado no digital sem antes criar esse engajamento, né? E aqui essa pesquisa mostra que é muito claro entre os decisores de marketing mundo afora que se ele tivesse mais investimento, se ele tivesse mais ferramentas, ele iria investir mais no marketing de conteúdo, porque ele sabe que funciona, né? 35% das pessoas investiriam em vídeos. Por quê? Porque vídeo é uma coisa que funciona. As pessoas, se a gente está brigando pela atenção do cliente, não adianta a gente colocar um texto enorme ali na rede social se ele quer ver o vídeo, né? Se ele quer ver um texto, se você entende que o seu cliente quer ler um texto, ele vai na newsletter, né? Ele vai através de um e-book, aí tem um outro momento. Por isso que a gente fala muito de estratégias de omnichannel. Cada canal tem o seu tipo de conteúdo, tá bom?